o exercício ele está corrigido, professor, ou ele está como eu fiz? Não, ele tem um gabarito ali, né? Com base no gabarito que tu vai corrigir o teu exercício, né, Jaqueline? Vou olhar lá. Eu só olhei o feedback. Tem um gabarito. Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 30 de agosto de 21. Essa é a nossa segunda aula de revisão, né? A chamada aula facultativa, que nada mais é do que uma aula de revisão da tarefa, tá? Agora, no caso, é a tarefa número 2, né? Sejam bem-vindos, né? Nós temos duas turmas aqui, né? Temos a turma da manhã, né? De quarta pela manhã, e a turma de sexta-feira à noite, né? Ambas as turmas fazem a disciplina de economia. Lembrando que essa aula é gravada e disponibilizada para vocês no Moodle, né? No Moodle de cada disciplina, na pasta de cada disciplina, na pasta de Introdução à Economia, na quarta pela manhã, e na pasta de Economia, na sexta à noite. Lembrando também que essa aula, né, é disponibilizada para o público em geral no canal do professor, né, no canal do YouTube do professor. Ok, estou aqui com vocês, já estou compartilhando com vocês a primeira atividade ali, né, que seria o exercício de importações. Aqui vai perguntas. Alguma dúvida, algum questionamento? Preciso revisar? Na aula a gente falou sobre exportação, né, professor? Não sobre importação. Isso. O pensamento é o mesmo? É, mais ou menos o mesmo. Então, olha aqui, ó, vamos lá, então. Assumindo por hipótese que a taxa cambial sofreu uma forte depreciação. Então, o real valia R$4, né? R$4 tu comprava um dólar, agora tu tem que ter R$5 para comprar esse mesmo dólar. Isso no dia 1º de janeiro de 21 e no final de dezembro de 21. Então, o real sofreu uma depreciação. Então, vamos supor que eu tenho um importador aí de 100 veículos, né? O preço pago por veículo importado é de $30 mil. O preço que eu consigo vender aqui no Brasil, o máximo que eu consigo vender um carro, sei lá, um Audi, um BMW importado, é de R$140 mil. Então, a pergunta primeiro, qual a despesa total aqui de veículos, né? Em dólares no final e no início do período. Então, em dólares, como é que a gente faz, pessoal? Quantos veículos foram importados? 100. Qual é o preço de cada veículo? 30 mil. Isso. $30 mil, né? 30 mil. Moral da história, quanto é que eu gastei em dólares para importar esses veículos? 3 milhões. De quê? Dólares. De dólares. 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Ok. Bom, se eu importar esse veículo no dia 1º de janeiro, né? Então, a despesa total 01 de janeiro de 21. Vamos lá. Então, quanto é que vai ser? Vai ser os 3 milhões de dólares, ok? 3 milhões de dólares vezes 4. Vezes 4, exatamente. Isso aqui vai dar igual a 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Exatamente. Bom, vou fazer um copy-cola agora. Ok. Agora, a mesma... Em dólar, vai mudar o meu custo, a minha importação, ou continua o mesmo? Continua o mesmo. De dezembro. Continua o mesmo, perfeito. Não mudou em dólar o valor, né? Vai mudar apenas em reais. Perfeito. Ou seja, agora eu vou continuar gastando 3 milhões de dólares para importar
esses 100 veículos, só que agora, em 31 de dezembro, eu vou ter um gasto de 15 milhões de de reais. reais. Foi bom ou foi ruim para o importador essa desvalorização do real? Foi meio ruim, né? Vai ser mais caro, né? Vamos lá agora. Qual o lucro, né? Vamos ver o lucro agora. Lucro ou prejuízo, né? Lucro total. Vamos lá. Vou fazer um copy-cola, depois eu arrumo aqui. Copiar. Colar. Vamos lá. Aqui vamos. Então, lucro total aqui, ó, nada mais é no dia lucro total. O que é o lucro total? É a receita total menos o custo total. Vamos lá? Então vamos lá. Quanto é que é a receita? Quanto é que ele vende cada carro no Brasil? 140 mil reais. Quantos carros ele vende? 100 carros. Então, 140 mil vezes 100, qual é a receita total se ele vendeu 140 carros? 14 milhões de reais. 14 milhões de reais. Perfeito. 14 milhões de reais. Menos o que ele vai gastar para importar. Quanto é que ele gastou para importar? 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões, perfeito. 12 milhões. Então, qual é o lucro dele no dia 1º de janeiro? 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Bom, 31 de dezembro. Vamos lá. Fazer um copy-cola aqui, fica mais fácil. Copiar. Colar. Vou apagar aqui embaixo. Então, no dia 31 de dezembro, o que vai acontecer? A receita total dele vai mudar ou não, pessoal? Não. O preço máximo que ele pode vender é 140 mil. Se ele vender 100 veículos, né, ele vai ter um faturamento, uma receita total de 14 milhões. Só que agora ele vai ter um custo de 15 milhões de moral reais. da história, ele não vai ter lucro, né? Ele vai ter Perdeu 1 milhão. 1 milhão. Ou seja, a desvalorização do real foi boa ou foi ruim para ele? Foi ruim. Foi muito ruim, né? Então, após a situação é simplesmente com a depreciação do real, o importador passará a ter prejuízo com as importações. Supondo, né, ou melhor dizendo, tendo por hipótese, como a gente viu no exercício, né, que ele não consiga repassar o aumento do custo da importação para o consumidor final. Aqui ele não conseguiu repassar, né? O máximo que ele consegue vender o carro importado, o BMW, o Audi, sei lá o que, diga um carro aí, Ferrari, né? Esses carros caros aí, ele só vai, se ele não puder aumentar o preço, né? Se ele não conseguir aumentar o preço de venda no Brasil de 140 mil, ele vai passar de um lucro de 2 milhões para um prejuízo de 1 milhão. Ou seja, a depreciação do real, a desvalorização do real, gerou um prejuízo para ele. Alguma dúvida, algum questionamento quanto a essa questão? Estou por vocês, estou por todos aí. Alguém não entendeu?
Oi, Professor. Sônia. Ah, desculpa, Ariadne. Só levantar a mãozinha. Só levantar a mão aí, tá de boa. Pamela. Sônia, eu errei a questão dos sinais, é meio bobo, mas eu botei ao contrário. Isso influencia muito, né? Porque quando dá negativo é prejuízo, positivo... É lucro, né? Tá, então... Não é tão bobo não, né? Cuida, né, guria? Pois é, Sônia, aqui eu me perco nos zeros. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Mas eu quero me dar muito bem contigo, Pamela. Aliás, você podia botar uma foto para eu te ver, né? Pelo menos para eu te enxergar aí. É que eu me esqueço, foto. mas eu vou botar. Eu vou botar. Mas, assim, ó, não vai ficar braba comigo, mas as cadeiras que o professor dá para vocês é só de exatas, é matemática financeira, economia mais teórica, né? Que vocês vão ter. Pois é, eu até gosto dos cálculos, porque eu não acho difícil, mas errar o zero é de matar, né? Mas então tá, obrigada, professora. Mais alguém? Mais alguém quer a palavra? Eu, na B, eu não apresentei o cálculo, eu só coloquei o valor de lucro e prejuízo no início e no final do período. Coloca. Agora coloca, porque na prova eu vou exigir, Ariadne. E outra questão também, professor, é que na alternativa C, como não dizia no exercício que ele não poderia aumentar o valor do veículo, eu coloquei que assumindo, né, que ele manteria essa demanda, para não ficar no prejuízo, ele teria que aumentar o valor do veículo para o consumidor final. Pode ser, boa resposta. Aceito. Tem lógica. Boa resposta. Quem é que é a palavra? Ana. Sor, a B eu fiz de uma forma diferente, mas ela deu o mesmo resultado. Como é que tu fez diferente? Eu não sei. Eu coloquei os 30... Cadê? Deixa eu ver. Só um pouquinho que eu tô olhando aqui. Eu coloquei os 30 mil dólares, no caso, vezes os 100 carros. E daí deu os 3 milhões, daí eu fiz vezes 5 e deu os 15 mil reais, né? Aí eu botei... Pera, eu acho que eu coloquei Entendi, Ana. Tu botou tudo junto, né? Sim, é que eu coloquei, por exemplo, assim, ó, tendo lucro de, 20 mil reais em cada carro. Então, o lucro total foi de 2 milhões, tipo isso. Perfeito, não tá errado, não. Se tu entendeu, tá jóia, sem problema, tá? Tá, eu posso deixar dessa maneira, então? Pode. Se tu entendeu e o resultado tá certo, não tem problema. Tá. Mais alguma questão, mais alguma dúvida desse... A 2, quem é que fez a 2? Aí, pessoal, quem é que fez a 2? A 2 eu botei que a alternativa certa é 1 e a 3. 1 e a 3, quem mais botou? Pode botar aí no chat aí. Eu marquei que todas as alternativas são corretas. Eu também. Todas? A Ana, a Cristina também todas. O Antônio todas. Eu coloquei resposta D. Vamos dar uma olhadinha, então. Vamos lá. Então, olhando aqui, o que tem, né? Aqui tá tudo bem. Eu vou passar aqui para baixo para que a gente possa enxergar melhor. Então, olha aqui. Então, nós temos o seguinte, né? No regime de câmbio flutuante, o Banco Central de um país deixa o câmbio oscilar livremente de acordo com as regras de oferta e demanda do mercado. Perfeito, essa alternativa está correta, é assim mesmo, né? Câmbio flutuante é aquele câmbio que flutua de acordo com excesso de oferta, excesso de demanda, sem nenhum tipo de intervenção do Banco Central, sem nenhum tipo de ação da autoridade monetária. Então, a alternativa 1 está correta. Com a desvalorização do real, os produtos importados tornam-se mais caros. Perfeito, a gente viu ali no exercício anterior que realmente, né, os carros ficaram mais caros em reais, né? E a indústria nacional consegue competir em melhores condições no mercado interno, com produtos estrangeiros. Claro, né, na medida que o produto importado fica mais caro, né,
a indústria nacional consegue competir em preço, né, com produtos estrangeiros que vêm do exterior, geralmente vêm com não com qualidade ou vem com uma marca mais famosa. Por exemplo, é o caso dos vinhos, né? Os vinhos nacionais, né? Toda vez que há uma desvalorização do real, toda vez que o real fica que o dólar fica mais caro frente ao real, o vinho que vem do Chile, o vinho que vem da Itália, da Espanha, de Portugal, são vinhos, esses vinhos importados ficam mais caros. E isso é bom para a indústria, por exemplo, de vinhos ali de Bento, né, da região produtora de vinho aqui do Rio Grande do Sul. Então a alternativa 2 também está correta. No regime cambial chamado Dirt Flow, né, câmbio sujo, o Banco Central de um país intervém no mercado comprando e vendendo dólares em todo momento que acha necessário. Foi exatamente isso que a gente falou, né, pessoal? Toda vez que o Banco Central acha que o dólar ou está muito valorizado ou está muito desvalorizado frente ao real, né? Melhor dizendo, repetindo, quando o Banco Central vê que o real está muito desvalorizado frente ao dólar ou valorizado frente ao dólar, Ficou mudo, Mas ficou mudo? Pra mim também ficou. Acho que o professor caiu no buraquinho. A internet deve ter caído. Eu tô achando até que era minha. Há problemas de pandemia, né? É. Acho que ele voltou. Ele caiu mesmo. Deve ter caído a internet. Que situação. Liga teu microfone, Adriana. Tá com interferência. Adriana. Gente, a prova de economia é daqui a um mês. O que tá no programa ali no Moodle. Beleza, daqui a um mês eu volto. Tamo junto. Sim, só tem 4 aulas. Eu nem Vocês pararam pra tinha pensar visto ainda. que é só 4 Ah, aulas. mas é bom, É muito sim. Pelo menos não é uma prova só no fim do semestre. Daí sim, a gente ia morrer fazendo prova.
Vocês são de qual turma? Eu olhei aqui no meu Moodle e não tem ainda. Como assim não tem? A gente é de... Aqui na programação de eventos, sabe que tem no calendário do Moodle, que é tudo sincronizado, não aparece. Mas acho que tu tem que olhar no plano de ensino. Ah, ele não agendou ainda, no caso. Tá. Vocês são de qual curso da noite? Administração pública. Ah, tá. A gente é de administração em serviço de saúde. Tá. Eu vou olhar aqui no cronograma para saber, porque eu não tinha me ligado eu nisso. acho que para ADM pública não tá ainda não, gente, pelo amor de Deus. Aqui, plano de ensino. Peraí que eu vou ver. Já tá, Tainá, lá. A prova. É muito cedo para trancar, gente? O pior, vocês estão entendendo contabilidade? Já teve gente desistindo. Gente, contabilidade para mim. Eu fui consideravelmente bem nos questionários, mas agora, nas últimas 3 questões de fazer, que era cálculo, eu não consegui. Eu fiz o cálculo, mas eu não cheguei à resposta que estava ali. Nenhuma delas. Mas, guria, eu passo em uma questão 40 minutos. Isso não é humano. Sim, o meu primeiro questionário, eu não vou esquecer que eu levei mais de 7 horas fazendo todo o questionário. O primeiro. E esse último agora, que tem os cálculos, eu não consegui vencer ele ainda. Infelizmente. Vocês conseguem me ouvir? Contabilidade Sim, é triste. eu consigo. Eu também consigo te ouvir. Oi, pessoal. Estão me Tá, é escutando? que eu tô tentando arrumar meu áudio desde a primeira aula. É só para saber se vocês conseguem me ouvir direitinho? Não, dá para te ouvir direitinho. Eu consigo te ouvir direitinho. Ah, valeu, obrigada. E aí, pessoal, estão me escutando ou não? Sim, Agora sim. professor. Vamos. Onde é que Terceira caiu a ligação? alternativa. Oi? Tu parou na terceira alternativa da pergunta 2. Então vamos de Isso, novo. o senhor está falando que ela era correta e tal. Tá, as 3 estão corretas, tá? Por quê, né? O que acontece no regime de câmbio sujo, tá? Toda vez que o governo acha que tem que alterar o valor da moeda, ele entra comprando ou vendendo dólares. Então, por exemplo, né? Se o governo quer desvalorizar o real, ele quer tornar o real mais barato em relação ao dólar, ou seja, toda vez que o governo quer desvalorizar o real, eu vou ter que ter mais reais para comprar esse mesmo dólar. Então, o que o governo faz? O governo entra comprando dólar, né? O governo entra aumentando a demanda por dólar. Né? O dólar vai ficar mais caro, né? E, consequentemente, o real vai se desvalorizar. O contrário, quando o governo quer valorizar o real, né? O governo quer aumentar o valor do real frente ao dólar, o que ele faz? Ele entra vendendo dólares, né? Ele entra aumentando a oferta de dólares. No momento que eu aumento a oferta do dólar, aumento a oferta de mercadoria, o preço dessa mercadoria tende a cair. Então, o governo pode, se ele adotar esse regime de câmbio sujo, né? Dirt flow, né? Flutuação suja, seria na tradução, o governo pode alterar o preço do dólar em relação ao real, comprando ou vendendo dólar. Ficou claro? Alguma dúvida quanto a essa questão 2? Não. Okay. Então, 2 também tá tranquilo. A 3. Alguma dificuldade com relação a 3? Alguma pergunta, algum questionamento? Ô, senhor. Fala, quem é que fala? Desculpa voltar ali. Aquela 2 ali, eu não entendi. Só eu entendi o início, sabe? Onde diz ali, com a desvalorização do real, os produtos importados tornam-se mais caros. Eu só entendi essa parte. Aquele pedacinho ali embaixo que eu me perdi. Eu tô achando até que eu marquei errado. Porque, tipo assim, como que a gente vai conseguir competir com o mercado, com os estrangeiros? Eu não entendi essa parte. Tá, então assim, ó. O que a gente viu na questão... É Ana, né? Ana Daniele, né? Isso. Tá. Novamente, vou pedir para vocês colocarem fotinho para eu saber com quem eu tô falando, né? Tá.
Então, assim, Ana, seguinte, ó, vamos pensar o seguinte, a gente no exercício, tu estava acompanhando o exercício 1, não estava? Tava assim. Uhum. Aí, o que aconteceu no exercício 1, né? O real desvalorizou, né? Ou seja, o dólar ficou mais caro e as importações ficaram mais caras, né? Ou seja, para importar carro agora, possivelmente, né, o importador vai chegar, vai trazer o carro para o Brasil e agora vai aumentar o preço do carro importado. Né? Consequentemente, o que vai acontecer com o carro nacional? O carro nacional não vai sofrer esse efeito da desvalorização do real. O carro nacional continua sendo, sei lá, 100 mil. Né? Antes da desvalorização do real, o importador conseguia vender aquele carro importado, bonito, por 140 mil. Agora, para vender esse carro no Brasil, com a desvalorização do real, ele vai ter que vender por 160, 170 mil. Eu te pergunto, isso não ajuda a indústria nacional? Isso não permite que o produto nacional seja mais competitivo perante o produto importado? Entendeste a colocação ou não? Uhum. Agora eu entendi. Ai, eu acho que eu marquei errado. Então, agora que eu entendi. Mas entendeu, agora Ana? já Assim, era. o que acontece? Uhum. O que acontece é o seguinte, né? Como o produto estrangeiro fica mais caro, o produto brasileiro vai ficar mais valorizado. Mais ou menos assim, vamos dar outro exemplo, né? Quando o dólar fica muito caro, as pessoas, em vez de viajar para Disney, para o Caribe, claro, quem tem dinheiro, né? Para o Caribe, para Disney, para Miami, eles vão para o Nordeste, tá? Porque no Nordeste tu paga em reais, né? Essa desvalorização do real não vai afetar tanto quanto uma viagem para Miami, uma viagem para o Caribe, né? Então, as viagens para o exterior ficam mais caras, né? Consequentemente, a indústria do turismo, principalmente o Nordeste, né? Que é onde a gente gosta mais de ir, o que vai acontecer? Vai ser bom para o turismo do Nordeste. Consequentemente, real desvalorizado é bom para a indústria nacional. Tá explicado? Agora sim. Valeu, senhor. Nada. Quem mais? Mais alguém quer dúvidas? A questão 3, alguma dúvida, alguma pergunta? Pode levantar a mão aí quem quiser perguntar, quem está com dúvida na questão 3. Pamela, fala. Sor, tu poderia explicar qual a diferença entre bandas cambiais e flutuações sujas? Só para ver se eu coloquei certo. Assim, ó, bandas cambiais banda é faixa, é intervalo, é limite, né? Então, por exemplo, quando o governo estabelece uma banda cambial, o governo diz o seguinte: olha, nessa faixa aí eu não vou intervir, eu não vou comprar nem vender dólar, vamos supor, tá? O atual governo, seja lá qual for o governo federal, né, estabelece o seguinte: olha, entre R$3, o dólar entre R$3 e R$6 ou R$5, se o dólar oscilar nessa faixa, né, tiver a R$3,50, R$4,20, né, R$4,20 para um dólar, eu não vou intervir. Ou seja, dentro dessa banda, dentro desse intervalo, eu não vou fazer qualquer tipo de intervenção. Isso é uma banda cambial, isso aí é chamado de regime de bandas cambiais. Já flutuações sujas, ao contrário, não é que é o contrário, é parecido, né? Mas o governo estabelece um intervalo onde o câmbio flutua livremente de acordo com o sabor, né, de acordo com as ondas do mercado, de acordo com o comportamento do mercado. Não, a qualquer momento, independente do valor do dólar em relação ao real, o governo pode entrar no mercado comprando ou vendendo dólares, né? Se ele acha conveniente, se ele acha interessante para a economia, né? Então a diferença é essa. A banda cambial é um misto, né, de regime flutuante, de câmbio flutuante com câmbio sujo.
Tá? Não que o banco não que a autoridade monetária, o governo, o Banco Central não vai intervir, mas dentro daquele limite, dentro daquele intervalo da banda, o câmbio flutua livremente de acordo com o comportamento do mercado. Entendeu? Entendi. Mas, Sor, é possível, então, um governo aplicar essas duas políticas? Ou quando tu aplica uma, depois tu não pode aplicar outra? Ou elas vão se mesclando? É possível aplicar, né? O governo atual ele faz um pouco isso, né? O governo atual, assim, se a gente parar para pensar, ele normalmente não intervém no mercado, mas com a pandemia, né? O dólar se valorizou muito, a situação econômica do país piorou muito, né? E o governo andou intervindo no mercado, andou comprando e vendendo dólares, né? Mesmo dentro de limites que ele achava que o mercado podia oscilar. É possível, mas normalmente não é. Ou tu adota uma política. Modernamente, digamos assim, é melhor adotar o regime de bandas cambiais, porque o mercado fica mais seguro. Ele diz, olha, nesse intervalo não vai ter nenhum tipo de ação do governo, o mercado vai poder agir livremente. Saindo dessas faixas, aí sim, né? Aí a intervenção do governo, na visão, né, do governo, será necessária. Tá bem, muito obrigada, Sor. Nada, guria. Fala. Mais alguém quer perguntar sobre a pergunta 3? Pode levantar a mão se tiver alguma dúvida. Ok, pelo jeito não tem, né? Ninguém levantou a mão. Vamos à pergunta 4, então, né? Não, só a 3, né? Então, acho que é isso, pessoal. A aula é isso, é bem curtinha, não é uma aula cansativa, né? O objetivo é só revisar a tarefa para deixar vocês sempre a par. Fala, Júlia. Sor, a questão ali das divisas internacionais, o senhor teria como dar uma breve explicação, porque eu meio que me perdi ali na hora de responder. Seguinte, Júlia, divisas é o seguinte, divisas, reservas, reservas em dólares, estoque de dólares, é tudo a mesma coisa, tá? São vários nomes para dizer o seguinte. Imagina o seguinte, Júlia, tu ganha 3 mil e gasta 2 mil, sobrou 1.000, né? Então, essas seriam as tuas reservas, né? No caso, não são internacionais, porque seriam reservas nacionais, porque tu ganha em reais e gasta em reais, ok? Mas o Brasil não, né? O Brasil ele tem, ele exporta e importa produtos, né? Quando ele exporta, ele recebe dólares, né? Quando ele importa, ele paga essas importações com dólares. Então, se o Brasil, né, se a economia brasileira, se os empresários, as grandes empresas, a agricultura, né, os bancos, né, recebem mais dólares do que colocam no exterior, sobra dólares no Brasil. Esses dólares ficam, via de regra, com a autoridade monetária, com o governo, né? O governo é que ele é o guardião, né? Ele é que entesoura, né? Ou seja, ele guarda esses dólares sob a forma de reservas, sob a forma de divisas. Por que internacionais? Porque essas divisas, essas reservas são em moeda estrangeira, no caso, geralmente são em ouro, mas principalmente dólares. Então, como eu falei em aula para vocês, né, o Brasil deve ter ali uns 200, 300 bilhões de dólares em divisas, em reservas, do governo brasileiro. Já a China, acho que eu falei para vocês também, mais de 3, 4 trilhões de dólares em reservas. Entendeu? Sim, eu respondi certo, por sinal. Eu vi ali no chat ali que tu respondeu. Tranquilo. Mais alguém? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Não? Então, eu acho que é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Vou interromper aqui a gravação. Eu vou falar mais um pouquinho com vocês. Só um pouco, deixa eu interromper para a aula não ficar muito comprida.
Parei aqui, interrompendo. Tá? Você